No livro de Enoque, o patriarca é levado em uma série de visões celestiais e infernais, revelando detalhes perturbadores sobre os reinos dos mortos. Enoque descreve um lugar chamado Gehenna, um abismo profundo onde as almas dos ímpios sofrem eternamente. Ele testemunha almas sendo atormentadas por criaturas demoníacas e pelo fogo incessante, um castigo eterno para os pecadores. Durante suas viagens, Enoque também é levado a uma prisão onde os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e corromperam a humanidade, estão aprisionados. Esses anjos são mostrados em correntes aguardando o julgamento final. A visão de seres outrora poderosos, agora em desgraça e tortura, é uma imagem aterrorizante do poder da justiça divina. Além disso, Enoque visita um vale onde as almas dos mortos aguardam o julgamento. Ele descreve diferentes compartimentos nesse vale, onde as almas são separadas de acordo com suas ações em vida. Algumas almas são consoladas e aguardam a salvação, enquanto outras sofrem em angústia. A visão das almas em espera, algumas em desespero e outras em paz, fornece uma perspectiva assombrosa sobre o destino pós-vida. Essas visões revelam uma cosmologia complexa e aterrorizante do pós-vida, onde o destino das almas é meticulosamente determinado pelo julgamento divino. No livro de nos estão escondendo. Você já se perguntou por que muitas civilizações antigas têm uma forma extremamente parecida com a placa base de um computador? E por que tantas cidades e lugares antigos quebram misteriosamente em incêndios? Isto se deve a que o mundo anterior a nós estava cheio de tecnologias avançadas, muito mais poderosas que qualquer coisa que tenhamos hoje em dia. As civilizações antigas foram criadas de uma maneira específica para obter energia da atmosfera para alimentar sua sociedade. Estas civilizações antigas tinham informação extremamente esotérica sobre a Terra. Esta informação foi transmitida e evoluiu até se tornar o Império Tártaro. Tinham uma arquitetura avançada que era capaz de aproveitar a energia atmosférica para cada edifício. Isso fez com que a energia fosse praticamente gratuita para todos. Quando as élites de todo o mundo descobriram como podiam controlar os países limitando seu fornecimento de energia, declararam a guerra à tecnologia tártara e a destruíram e queimaram tudo. Começaram a vender petróleo a países para poder controlá-los completamente. Fizeram tudo o possível para apagar a verdadeira história e nos manter na escuridão. Nossa história é muito diferente do que nos ensinaram. Há 450 mil anos, os Anunnaki chegaram pela primeira vez ao planeta Terra em busca de recursos. Com eles, trouxeram 600 trabalhadores chamados Igigi. Foram estes 600 que se espalharam por todo o continente da antiga África. Cada um deles estabeleceu uma infraestrutura que permitiu a Anunnaki colher os benefícios de um continente rico em todo tipo de minerais. Esta é a história dos Anunnaki na antiga África. As cidades decoradas que construíram, as minas que criaram para obter o metal que brilha como o sol, e as naves espaciais que utilizaram para transportar seus preciosos carregamentos de ouro. Você será testemunha de como formaram suas portas estelares e como as utilizavam. Mas o mais importante, onde e como criaram seu homem trabalhador. Os Igigi tinham barbas longas e o cabelo chegava até os pés. Alguns estudiosos sugerem que os Igigi eram parecidos com as representações mais modernas dos anjos, mensageiros dos deuses que tinham asas. Estas teorias se veem reforçadas pela arte que frequentemente os representa com barbas e cabelos longos, assim como grandes asas e patas parecidas com as das aves. Em poucas palavras, os Igigi parecem ter sido um grupo inferior dos deuses. Eram uma classe servente que existia antes da criação dos seres humanos. Em ocasiões, o termo é utilizado como sinônimo de Anunnaki, mas isso parece inapropriado. Considere o seguinte trecho do mito de Atrahasis, um mito sobre a criação e a história do dilúvio. Quando os deuses, como homens, suportaram o trabalho, levavam a carga. A carga dos deuses era grande, o trabalho penoso, um problema excessivo. Os grandes Anunnaki, os Sete, faziam com que os Igigi assumissem o trabalho. Este trecho definitivamente denota os Igigi como separados dos Anunnaki, e certamente como uma casta inferior de seres. Os Igigi estavam sendo obrigados a escavar um canal de água. Cansados disso, rebelaram-se contra Enlil, um dos principais Anunnaki. Queimaram suas ferramentas e cercaram a residência de Enlil. Quando os Anunnaki perceberam que os Igigi não iam desistir da luta, decidiram que era hora de uma nova solução para seu problema laboral. E essa solução foi a criação dos seres humanos. Há 450 mil anos. Por que há pirâmides submarinas no Japão? E por que se parecem exatamente com as pirâmides do Egito? Isto poderia mudar tudo o que sabemos sobre as civilizações antigas, mas isso não é nem a parte mais louca. Em textos antigos japoneses, há referências crípticas a uma civilização submergida, dizendo que as estruturas debaixo das ondas guardam os segredos dos antigos. Estas pirâmides foram feitas há milhares de anos. Então,
Quem as construiu? Aqui é onde as coisas se tornam assustadoras. Em documentos antigos analisados recentemente, disse que estas pirâmides submarinas não eram formações naturais, mas estruturas criadas por uma civilização avançada, conhecida como os Anunnaki. Os textos mencionam especificamente que os Anunnaki, que também construíram as grandes pirâmides do Egito, construíram estas pirâmides submarinas como parte de uma vasta rede para aproveitar e controlar a energia do oceano. No entanto, uma vez que os Anunnaki deixaram a Terra, seu conhecimento avançado foi escondido e o verdadeiro propósito das pirâmides submarinas foi censurado para evitar que esta poderosa tecnologia fosse mal utilizada. Você sabia que a Igreja Católica contribuiu para a propagação da peste negra por acreditar que os gatos eram criaturas satânicas? Os religiosos realizaram uma verdadeira caça aos felinos, o que aumentou a população de ratos, responsáveis pela disseminação da doença por toda a Europa. O resultado? A peste negra, um dos maiores desastres da história da humanidade. A história que vou contar agora é inacreditável. A peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história, dizimou 1/3 da população europeia. Causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida por pulgas de ratos, a peste encontrou um terreno fértil na Europa suja e insalubre do século XIV. Naquela época, a Igreja Católica exercia um enorme poder sobre a população. Gatos, especialmente os pretos, eram vistos como agentes do diabo e associados à bruxaria. Quando a peste começou a se espalhar, a igreja, ignorante sobre a real causa da doença, acreditou que os gatos eram responsáveis pelo mal, resultando em um massacre em massa desses animais. Sem os gatos para controlar a população de ratos, a peste se espalhou ainda mais rapidamente, causando uma devastação sem precedentes. E você, sabia?